Oi, Ana Paula. Oi, camarote, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Tô ótima também. Parabéns pela playlist aí. Maravilhosa. Vou fazer um upload em breve. Muito obrigado. Que bom que você gostou. Muita gente pede. Eu decidi colocar essas músicas porque eu acho que a gente está passando por um momento que tem mexido muito com os nossos ah, feelings, dos nossos sentimentos de forma em geral, mas eu quero que essa conversa da Forbes seja sempre um momento muito positivo, de uma conversa inspiradora e uma pauta propositiva. A gente é bombardeado, é só a gente ligar o noticiário, a gente vê notícias muito desagradáveis, muita gente sofrendo, muito ponto de interrogação. Então, eu quero que essas nossas conversas sejam um momento de inspiração e eu coloco sempre uma música para a gente entrar um pouco no clima antes. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Ana Paula. É um grande prazer receber você. Obrigada a Espero que vocês. você, sua família, todos os seus milhares de colegas, colaboradores da IBM estejam bem, com saúde. Me fala como é que você está passando esse período, como é que você tem estado? Olha, camarote, eu tenho estado relativamente tranquila, calma. É, Obviamente, o fato de você ter uma equipe, né, de colaboradores como a que eu tenho, tem sido absolutamente fundamental para enfrentar esses desafios com muita coragem, com muita resiliência, de uma maneira, como você mesmo disse, propositiva e positiva. Eu realmente acho que a gente precisa usar esse momento como um momento de aprendizado, como um momento de nos transformarmos para melhor, obviamente, como um momento de ver o que a gente pode fazer de diferente e como a gente pode trazer mais empatia, como a gente pode trazer mais serviço, mais uma perspectiva realmente de olhar para o outro, né? De olhar para os problemas do outro de uma maneira diferente, de uma maneira em que a gente realmente possa trazer mais solidariedade, mais ajuda, entendendo que a gente vive numa casa só, né? O planeta o que é meu e o que é seu é seu. Cada vez mais a gente vive em um mundo em que essa colaboração, essa integração, ela vai ser fundamental. Então, eu tô bem, eu estou usando esse momento também para fazer essas reflexões, tenho me preocupado em cuidar bem de mim. Eu acho que a gente só pode ajudar os outros se a gente estiver bem. Então, esse tem sido também um ponto de atenção muito forte. Estou praticando exercícios, voltei a praticar meu yoga com muito mais disciplina e frequência do que eu fazia. E eu acho que essas são, de fato, né, esses são pontos que normalmente a gente não dá muita atenção, mas que momentos como esse trazem, né, a importância da gente também cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar dos outros. Sem dúvida. Muito bom. Bom saber que você está bem, bom saber que você, no meio de toda essa loucura, conseguiu encontrar um momento. Eu acho que muita gente está passando por isso, tá, Ana Paula? É. Eu encontrei ontem caminhando. Pessoal, não surtem, era um ambiente extremamente reservado, não tinha grupos, não tinha aglomeração. Eu estava passando numa motobike, o Guilherme Benchimol, que conversou com a gente outro dia aqui, passou correndo, eu parei, a gente manteve uma distância, não foi nem de 1 metro, foi de 2 metros para conversar. E eu falando, como é que você está? E ele falou, estou bem, estou aqui trabalhando à distância, mas no meio disso tudo eu descobri que a gente está conseguindo levar uma vida melhor do que aquela loucura. E eu falei para ele, a gente estava num ritmo tão insano, principalmente nas grandes cidades, que a gente achava que era um padrão normal, né? Você Ah, não encontrar os seus filhos na hora do jantar, porque às vezes você chegava muito tarde e eles já estavam deitados, você não almoçar nenhum dia da semana com eles, porque você tem almoço de trabalho de segunda a sexta. Então, acho que a gente vai levar um legado muito importante e positivo de como reestruturar nossas agendas para poder praticar mais yoga, para poder se encontrar internamente com mais facilidade. Mas antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu fazer uma apresentação para os que estão conosco. Muitos, obviamente, conhecem a Ana Paula. A Ana Paula Assis é uma goiana
que mudou-se com 1 ano de idade para Brasília, então eu não sei se lá ela se considera uma candanga ou se ela se considera uma goiana mesmo. Ela ocupa um cargo muito importante, ela é presidente da IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, para a América Latina. Quer dizer, já é incrível quando a gente vê uma mulher exercendo um cargo de liderança dentro de uma grande corporação. Eu acho que a posição da Ana Paula ela é ainda mais incrível porque ela é uma mulher no comando de uma grande corporação, numa região muito importante, que é a América Latina, e um cargo que é basicamente ocupado por homens, né? A gente vê que cada vez mais tem mulheres na tecnologia, mas continua sendo muito um clube do bolinha, né, Ana Paula? Eu imagino que nas suas reuniões de boards, né, as mulheres continuam sendo a franca minoria dentro de um grupo majoritariamente formado por homens. Sim. A Ana Paula já participou de algumas listas nossas da Forbes, ela já esteve repetidas vezes na lista das mulheres mais poderosas do Brasil, por motivos óbvios, na lista dos melhores CEOs do Brasil, também por motivos óbvios. O que ela gosta de fazer? Isso aqui foi o pessoal que me passa a cola, tá, Ana Paula? Eu não sei tanto assim sobre você, não. Os hobbies de uma mulher que comanda uma gigante como a IBM na América Latina são relativamente simples, que todos nós podemos fazer com facilidade. Correr, andar de bicicleta, praticar yoga, ginástica, ler, teatro e cinema. E a sua frase predileta é conheça a si mesmo. Para a gente não gastar muito tempo falando da biografia, mas como é que a menina que saiu lá de Goiânia foi para Brasília? Em que momento ela descobriu que tecnologia era o negócio dela? Sempre existiu essa vontade? O que você sonhava em ser quando você era pequena, Ana Paula? Então, Marote, de fato, a minha escolha por tecnologia ela foi muito influenciada pelo meu pai. Meu pai era um amante de tecnologia, apaixonado por matemática, me fez me interessar também, me deu meu primeiro videogame quando eu era criança, depois comprou meu primeiro computador pessoal, um CP500, contratou uma pessoa, um tutor para me ensinar a usar o computador quando eu estava no início da minha adolescência. E aí foi um caminho natural, né? Seguir por tecnologia, por essa afinidade desde a infância. Eu me lembro que quando eu era criança, eu vi meu pai tinha um amigo, né, que trabalhava na IBM e todo mundo fazia assim, era uma deferência enorme, né, com essa pessoa pelo fato dele trabalhar na IBM, né, que era uma empresa realmente uma blue chip na época, uma empresa que tinha um domínio absoluto, né, de tecnologia aí na década de 70, 80. Então, tudo isso me fascinou. Então, no momento de escolher, né, a carreira, na verdade, eu confesso que eu tive meus conflitos, eu cheguei a pensar, eu estava dividida entre fazer direito, fazer medicina ou fazer computação. Estava ali pertinho, aí, né? Direito, medicina perto. E computação. Você estava dentro da mesma... O ecossistema era próximo, né? Era uma loucura, né? Tudo me interessava. Eu sempre gostei muito de estudar. Mas aí, assim, conectando, né, com a minha experiência e o fato de eu já ter essa intimidade, né, com o computador, eu falei, eu acho que eu vou por computação por 2 motivos. Primeiro, porque realmente eu acho que é a profissão do futuro, eu acho que realmente o mundo vai ser cada vez mais influenciado, né, pela tecnologia. E eu também via o fato de ser mulher como uma vantagem, porque sendo minoria, naquela época já era, né, infelizmente, uma minoria de mulheres que entravam na faculdade de ciência da computação, eu disse, olha, o pouco que eu fizer já vai ter destaque, porque quando você é minoria acaba aparecendo mais, né? Então eu vi realmente aí 2 vantagens, né? Unir algo que eu gostava de fazer, algo que eu realmente achava que ia definir o futuro, com o fato de, sendo uma minoria, poder realmente ter a oportunidade de ter um destaque.
Você sabe que você estava falando ali da IBM e como a pessoa era respeitada e cultuada. Eu já contei isso para você num dos nossos encontros. O meu avô paterno era um funcionário da IBM e eu lembro pequeno, ele tinha com orgulho um quadro com uma condecoração que ele recebeu da empresa. Eu não lembro se era por 20 anos de companhia, se era por 25 anos de 25. companhia. Normalmente É. 25 é realmente um momento muito especial. E assim, estava em local de destaque na sala da casa dele. Não era no escritório dele, era na casa do meu avô. Então tinha lá Ah, o quadro dos santos, os quadros da família e tinha o quadro da condecoração que ele recebeu, da homenagem que ele recebeu da IBM. Era uma coisa assim incrível. Então eu entendo perfeitamente o que você sentiu quando você conviveu com esse amigo do seu pai, porque eu senti isso crescendo, convivendo com meu avô e vendo o orgulho que ele teve de trabalhar tantos anos na famosa Big Blue. legal. Estou vendo então que você cursou computação na Universidade, Ciências da Computação na Universidade Federal de Goiás, fez Sim, especialização em administração na FGV e um MBA mais recentemente na Fundação Dom Dom Cabral. Cabral. Quer dizer, você passou pelas Ivy Leagues do Brasil, sem sombra de dúvidas, e entrou na Big Boom, programa de estagiário em 1995. Na Então, verdade, foi em 93. Foi de 93 a 95 o meu programa de estágio. perdão, erro meu. O estágio que terminou em 95, tá vendo? Eu li errado. Exato. E foi um processo muito, é o que eu digo, né? Acho que de alguma maneira eu estava predestinada a trabalhar na IBM, porque foi o primeiro e único programa de estágio que a IBM fez em Goiânia, que era onde eu morava e onde eu estava estudando. E a IBM só contratou 4 estagiários, né? Então, durante todo o período em que ela operou ali na região, foi a única vez que foi feito um programa assim, 4 vagas. E um belo dia, eu sempre acho que deixei algum ponto de conexão, né, com a companhia. Então, as faturas do meu cartão de crédito seguiam para o endereço da IBM. E eu liguei para o boy da empresa alguns meses depois para, né, dizer, olha, minha fatura segue indo para aí, eu preciso que você olhe, me dê os detalhes aí, depois eu vou mudar esse endereço e tal. Ele, mas que bom que você ligou, porque o gerente do escritório aqui estava buscando, estava querendo te contactar, te localizar, e ninguém sabia mais, né, como te achar. Que bom que você ligou. Eu falei, tá bom, que hora que eu procuro? Ele falou, ele tá no almoço, assim que terminar o almoço, você liga aqui que ele está querendo falar com você. Era porque eu não tinha celular, né, camarote? A gente tem que lembrar disso. E quando eu liguei para ele, ele disse, olha, surgiu uma posição aqui e a gente gostaria muito de contratar você agora, né, de maneira efetiva. E aí foi onde tudo começou, né? Absolutamente inusitado, coisas do destino. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu tenho tentado passar alguns insights para as pessoas que estão nos acompanhando, porque, como eu falei no começo, eu quero que isso aqui seja motivo de inspiração. E assim, a gente encontra inspiração em tudo, só que às vezes a gente não percebe. E você estava falando a sua história e eu estava pensando que realmente a vida é feita de momentos, né? Aquela história de que o cavalo branco selado passa uma vez, é Uma verdade. vez. Ele pode até passar de novo, mas ele já não vai estar tão exuberante como passou Tão naquela bonito. única vez que ele passou e que a gente não deu importância. Então, obviamente que a gente tem que estar preparado, não é apenas esperar o cavalo passar, porque se você não souber montar no cavalo, de pouco vai adiantar. Você já tinha uma formação, você estava ali concluindo os seus estudos, numa área que você, desde a época do CP500, colocou na sua cabeça, ainda que de forma involuntária, que você queria seguir, e passou a oportunidade de um estágio e você não pensou 2 vezes, você não fez uma consideração se você ia passar ou não, se era muito disputado ou não. Tem gente que pensa, sabe o quê? Vou esperar a próxima abertura de estágio e eu me preparo melhor para tentar fazer ano que vem. Só que só teve um. E a sua vida poderia ser completamente diferente se você não tivesse Totalmente. participado daquele único programa de estágio que foi aberto
em toda a história da IBM na região Centro-Oeste. Quer dizer, pessoal, estejam sempre preparados para dar aquele jump, que pode ser o jump que vai ser decisivo na sua vida. Obviamente que antes de que aconteça, a gente não tem como prever se é ele ou não. Então, o fato é que você tem que estar preparado e tomar todos os riscos que você puder e participar de todas as oportunidades que aparecerem. Depois a vida vai se encarregando e o seu eu vai te guiando, o teu inner self vai levando você para onde você eventualmente tem que ir. Mas não deixe nunca de correr riscos e de participar das oportunidades que a vida te apresenta. A Ana Paula é um grande exemplo disso. Você sabe, Você camarote, concorda com isso? Totalmente. Você sabe que esse fim de semana eu estava... Bom, eu fui visitar meus pais em Goiânia, fiquei algumas semanas lá, fazendo a minha quarentena lá. E ontem eu voltei, né, uma longa viagem aí de 10 horas de carro. E eu fiz o download de vários podcasts, né? E eu estava ouvindo um deles, era um podcast da Brené Brown. E ela falando, né, que o mérito vem para aquele homem que está ali na arena, né? O cara que vai lá e se arrisca e coloca e dá a cara a tapa e com suor, lama na cara e sangue é a pessoa que realmente merece todo o mérito. E qualquer um que está sentado, né, na arena só assistindo, infelizmente, não é a pessoa que tem que levar o mérito, né? Quem leva o mérito é quem realmente coloca ali, eventualmente, até a sua vida em risco, né? E o importante é você estar na arena. Acho que você tem que partir para a luta e é a partir daí que você vai conseguir conquistar aquilo que você quer. E para os que não quiserem, podem ficar sendo meros espectadores da luta, né? Do sucesso, Exato. da luta, da vitória, da derrota, mas meros espectadores. Ou da derrota. Exatamente. Ou da derrota. Você entrou na empresa em definitivo, vamos lá. Pegou sua fatura do cartão e acabou ganhando um emprego. Foi um trade-off bastante interessante, né? Eu pago a fatura, mas agora eu tenho um salário melhor. E já dando um fast forward aí, entre o segundo semestre de 2015 e os primeiros meses de 2017, período de maior crescimento na carreira, quando você assumiu uma divisão de software da IBM na China. E você tem uma frase que você diz que você desconstruiu muita coisa nessa época. O que você quis dizer com isso, Ana Paula? O que você desconstruiu nesse período lá na China? Eu desconstruí algumas coisas. Acho que a primeira delas era o fato de que eu me achava a pessoa mais autossuficiente do mundo, mais independente do mundo, que eu me bastava, que eu não precisava da ajuda de ninguém. Quando eu cheguei na China, eu não conhecia ninguém, eu não falava chinês, eu nunca tinha estado na China, e eu precisava das pessoas para absolutamente tudo, até para pedir um táxi para eu sair da minha casa e ir para o meu trabalho, né? Então foi um momento assim de humildade máximo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. O segundo é como a gente desenvolve, né, preconceitos e vieses com base em o que falam, o que dizem, né? E eu acredito que o que a experiência da China me trouxe é só quando você está lá é que você pode dizer que você conhece de verdade, né? E o terceiro aspecto é a nossa sociedade, né? A sociedade aqui ocidental é muito objetiva, né? Meio preto no branco. Apesar de que na América Latina a gente navega em alguns tons aí de cinza, mas na China é absolutamente incrível como você tem, sabe, diversos cenários que você tem que levar em consideração e nada é tão simples assim. Nada é simplesmente levar de um ponto A para um ponto B. Eu sempre digo que para você ir de A a B na China, você passa por um labirinto, né? E isso foi extremamente enriquecedor para mim, porque eu sempre tive muito uma mentalidade, né, de objetividade, de assertividade, e o que eu aprendi com a China, né, com a cultura e com a experiência que eu tive lá,
é que você tem que levar em consideração todos os pontos de vista, que você tem que levar em consideração as nuances da cultura, que você tem que ser muito mais aberto e atento, né, às características do outro antes de tomar uma decisão. Nunca tome uma decisão só pelo seu ponto de vista, né, reunir os pontos de vista dos outros. Então, isso me permitiu realmente ser uma pessoa, acho que muito mais consciente e aberta do outro lado, né? O outro lado precisa ser compreendido, precisa ser entendido antes que você faça qualquer tipo de pré-julgamento. Então, a China trouxe para mim essa sabedoria. Desconstruiu bastante coisa mesmo, né? Foi muita coisa. E assim, eu acho que, pegando mais um insight aqui, você está falando e eu estou pensando, não deixa de ser diferente o momento que a gente está vivendo agora, né? A gente está sendo confrontado com uma situação completamente inesperada. Há 45, 50 dias atrás, a gente poderia ir e vir, a gente estava com as nossas vidas dentro de um ritmo normal. Muita gente se achava infalível para qualquer coisa, né? Aquilo, não, eu não vou hoje, eu vou amanhã porque hoje eu estou cansado. E o amanhã tinha uma quarentena que a cidade estava fechada. Então a gente está se vendo diante de uma situação extremamente desafiadora, onde a gente precisa se reinventar. Se você soubesse quantas vezes a minha equipe falou, Camarote, você precisa ser a cara da Forbes, você precisa fazer isso que eu estou fazendo agora por uma questão de eu preciso fazer. Talvez se a gente estivesse no fluxo normal, eu não faria. Eu estaria ainda numa reunião, eu estaria me deslocando de uma reunião para outra, caminho de casa para jantar. Então eu acho que a sua passagem pela China tem muito a ver com isso que muita gente está passando agora. E eu acho que no final você pode, mais do que ninguém, dizer que foi extremamente positivo esse desafio. Né? Foi muito positivo. E tem um momento dessa história que eu acho que serve para muitas pessoas que talvez estejam nessa situação. É muito difícil você lidar com algo que é totalmente diferente daquilo que você está acostumado, né? Aquilo que realmente desafia a sua zona de conforto. E teve um momento, sim, que eu pensei em desistir, né? Que eu falei, cara, tá muito difícil, né? É tudo muito diferente. Eu estava sozinha, eu estava longe da minha família, e eu falei, eu acho que eu vou desistir, né? E comecei a olhar para o meu guarda-roupa, assim, de começar a montar, pegar as coisas, fazer minha mala, e eu passei na frente do espelho. Foi tão próximo assim a vontade de desistir? Aí eu passei na frente do espelho, olhei para mim assim e falei, que história você vai contar da sua experiência na China? Que você desistiu ou que você enfrentou, superou esse desafio e saiu de lá mais forte? E obviamente a resposta foi a dois, né? E tudo isso, né? Tudo isso foi super importante para eu construir a segunda etapa, né, da minha carreira, chegar onde eu estou hoje. Mas mais do que isso, né, me transformar como, sei lá, como pessoa, como ser humano, me tornar uma pessoa muito mais conectada com as outras, tolerante, paciente. Ainda tenho muito por fazer para realmente chegar lá, mas certamente foi uma evolução. Que legal. Bom, depois você regressou para o Brasil para liderar uma área que precisava de uma grande reestruturação, que era a área de serviços. E você, na época, cunhou, quando você deu uma entrevista para a gente, você fez uma afirmação dizendo que era preciso reconstruir o time e principalmente a autoestima das pessoas. O turnaround foi bem rápido. E não sei se sem a experiência da China eu teria tido sabedoria para isso. Você sempre se viu diante de desafios e era o que te motivava, agora vai? Eu gosto muito de desafios, eu gosto muito de fazer aquilo que parece que não vai dar para fazer. Inclusive, na época, quando eu estava voltando da China para assumir essa posição, muitas pessoas falavam
você é louca, você não devia fazer isso, é muito difícil. Eu falei, não, vocês não sabem o que é difícil. Difícil é onde eu estava. Então agora vai ser tranquilo. Pelo menos eu falo a língua das pessoas, eu conheço a cultura dos países, enfim. Eu gosto muito, eu acho que é o que realmente me motiva. O que me motiva é aprendizado. O que me motiva é poder pegar algo que não tá legal, que não tá bem e entregar isso melhor do que eu encontrei. E na época eu tinha certeza absoluta, porque eu conhecia muito bem as pessoas e a organização que eu estava voltando para assumir. E eu tinha certeza que aquelas pessoas tinham a capacidade de fazer um trabalho absolutamente fantástico e fenomenal. Elas só estavam com o mindset abalado pelos resultados que eles tinham tido no ano anterior. E eu sabia que se eu realmente trabalhasse em recuperar essa autoconfiança, né, que eu sabia que estava ali latente numa equipe absolutamente brilhante, que a gente iria conseguir reverter, né, a situação ali em que o negócio estava, e de fato foi o que aconteceu. A gente teve, pelo menos durante os 6 meses que eu fiquei liderando essa organização, antes de assumir a presidência da IBM para a América Latina, foi exatamente o que a gente experimentou e viveu, e foi muito gratificante para mim, ainda que num curtíssimo espaço de tempo, ver que é possível sim você fazer um turnaround quando você injeta nas pessoas a autoconfiança, a certeza de que elas podem, de que elas são capazes, e dá para elas realmente o poder para que elas possam fazer a transformação. Muito legal. Eu estou aprendendo bastante, tá? Eu fico passando insights aqui, mas você está falando, isso está sendo registrado aqui num serviço de cloud da IBM que eu tenho conectado aqui. Esse serviço é bom, viu? E tem Esse backup, você serviço é não vai bom. No caso, perder. não. Duas coisas que eu ouvi aqui que foram importantes. O líder, né? Às vezes a energia dele é o desafio. Tem gente que foge de desafio, mas mal sabe que vai ser o desafio que vai dar essa ignição que às vezes ele não sabe que ele tem, para que ele consiga avançar e realizar e desbravar. Então, não fujam de desafios. Os desafios são muito bons. Eles são... Estou cheio de cabelo branco. É desafiador ser um empreendedor no Brasil, mas é isso que continua fazendo com que eu siga em frente. E a outra é o líder verdadeiro. Muitos líderes poderiam chegar diante de uma situação dessa, sabendo que tinham sérios problemas numa divisão, e você, com o poder da caneta, poderia simplesmente dizer: está todo mundo na rua, eu vou trazer uma equipe nova porque essa não está mostrando resultados. Era o mais fácil a ser feito, inclusive. Né? Não quero ninguém aqui com vícios, eu não quero ninguém com as manias que foram adquiridas ao longo de anos de um trabalho que não está sendo bem executado, porque senão não estaria aqui para resolver, e trocaria. Mas não, você sabia que eram pessoas talentosas e você falou um negócio aqui que é importantíssimo. Trabalhou a autoestima dessas pessoas e o resultado a gente nem precisa perguntar. Você logo saiu dali para ser promovida para o maior cargo que existe dentro da companhia na nossa região, que é presidente para a América Latina. Então, parabéns pelo exemplo, né? A gente lidera, por exemplo, que você dá para a sua equipe até hoje, que olha para cima e fala: ela fez isso, é assim que a gente tem que fazer. Parabéns, muito legal. Legal. Então, desde julho de 2017, você ocupa esse cargo que eu sei que deve ser extremamente gratificante sob o ponto de vista de reconhecimento profissional, mas não menos incrivelmente desafiador. Uma região que, apesar de estar geograficamente junta, é muito diferente culturalmente. Nós somos um animal Sim. diferente dentro da Latam, né? Nós somos os únicos que falamos português. E fora isso, a cultura é muito diferente de um país para o outro, né? Como Uhum. é que, como é que foi esse momento para você, Ana Paula? 2017, que caiu a ficha e você falou: eu estou no topo da cadeia dentro da empresa na região. Como é que isso chegou para você? Para mim chegou primeiramente como assim uma responsabilidade, né? Uma região grande com, como você comentou, altíssima diversidade cultural, quer dizer, por mais que você esteja, né, na América Latina, você vê a América Latina por um prisma só. Então a minha primeira preocupação foi realmente
não me deixar enganar, né, por aqueles vieses que às vezes vêm, né, de que, como eu sou daqui, eu já conheço tudo, nada disso, né, fui procurar entender de forma muito profunda cada um dos países e a realidade, né, cada um dos países onde a gente opera, conversando com as pessoas, conversando com os clientes. Eu gosto muito de gastar sola de sapato, eu estou sentindo muito ter que ficar em casa essas últimas semanas. Eu estou sempre no avião, estou sempre com as pessoas e visitando. Obviamente, eu continuo fazendo isso no mundo digital, mas eu sinto falta dessa proximidade física. Então, no primeiro momento foi isso, assim, o tamanho, né, da responsabilidade e o quanto além de tudo, né, por mais que a gente ache que não, né, o fato de ser a primeira mulher a assumir o posto, a importância também de dar legitimidade para isso e garantir que eu pudesse fazer um trabalho que de forma alguma questionasse, né, o meu gênero. Obviamente esse peso sempre vem ainda, obviamente garantir que ao fazer isso eu pudesse abrir espaço e abrir o caminho para que outras venham, né, depois de mim. Então, para mim, tinha acho que muitos aspectos, né, que eu queria levar em consideração. Eu queria garantir que a gente realmente trouxesse o tema da diversidade de forma muito legítima, né, como realmente uma ferramenta de competitividade para a empresa, como uma ferramenta que permitisse que a gente executasse a nossa missão e o nosso propósito de uma maneira muito genuína. E sempre essa preocupação do equilíbrio, né, para que as pessoas também não dissessem, está levantando a bandeira da diversidade porque é mulher, nada disso, é porque realmente já existem, né, está sobrando aí dados e evidências de que organizações com maior diversidade são organizações que têm uma performance de negócio melhor, né? Então, trazer isso também de maneira muito concreta. E, finalmente, uma preocupação com o desenvolvimento das pessoas, né? Eu tenho esse tema de de skilling e reskilling, é algo que é uma bandeira muito forte minha. Eu realmente acredito que a gente tem que ajudar as pessoas a se capacitarem, a se recapacitarem. Tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que essa crise trouxe para a gente é o quanto o mundo muda rápido, e pode mudar muito mais rápido do que a gente imagina, e a gente tem que garantir que as pessoas estejam preparadas para se adaptarem a essas novas realidades. Então, a parte toda de treinamento, capacitação, skill, é algo que eu, né, particularmente foco muito. Então, acho que esses foram três grandes pilares, né, que eu considerei quando eu estava ali desenhando, né, que é o meu, que eu vou fazer, o que eu quero deixar depois de legado, né, e que tem sido realmente a base da cultura que a gente vem construindo na América Latina, na IBM América Latina. Legal, muito bom. Vamos entrar agora no tema propriamente dito da nossa conversa, que é a importância da tecnologia na adaptação ao novo normal. Que a gente costuma falar quando voltar ao normal. Eu acho que não é quando voltar ao normal, é que quando a gente voltar a circular, né? Quando a quarentena for levantada. Porque normal não vai existir mais, eu acho, que aquele normal que existiu até final de fevereiro. Obviamente não é nada... e o mundo vai desaparecer. Não, mas as relações estão mudando, né? Me fala do que você entende como sendo a importância da tecnologia. A gente já acompanha há muitos anos a IoT, internet das coisas, a importância de tudo isso. A nossa vida sem o digital não existe, né? Eu estava tendo uma reunião hoje de manhã com uma grande operadora de telefonia e dizendo muito obrigado, vocês são um serviço essencial, essencialíssimo. Porque imagina a gente vivendo o que a gente está vivendo sem a conectividade. Exato. Seria o caos absoluto, né? Uhum. Na opinião da Ana Paula, presidente da IBM América Latina, me fala do que você entende da importância da tecnologia nesse novo normal. Alguns aspectos, né? O primeiro deles é a característica essencial que a tecnologia tem, né? Que a gente não enxergava isso, que só momentos assim tão dramáticos mostram a importância e como a tecnologia está realmente entranhada, né, em tudo
em tudo que a gente faz. Então, talvez esse seja o primeiro grande ponto, né? A tecnologia, ela está em todas as indústrias. Não existe mais a indústria da tecnologia. Todas as indústrias são tecnologia. Então, quem ainda não entendeu isso, com certeza essa crise conseguiu demonstrar claramente essa importância. A tecnologia como ferramenta de engajamento e conexão, né? Todos nós, uma grande maioria de nós estamos trabalhando, seguimos, né, trabalhando quase que de maneira com os mesmos níveis de produtividade que a gente tinha, graças a ferramentas que permitem essa conexão, que permitem a colaboração das pessoas, ainda que elas não estejam no mesmo lugar, né? Terceiro aspecto, a questão da agilidade. Quantas aplicações a gente viu surgir nessas últimas semanas, seja para ajudar pessoas a encontrar mais rapidamente o diagnóstico, né? Entender todos os sintomas da doença, ajudar aos diversos sistemas de saúde a melhorar a resposta e a interação com os pacientes, né? Então, o que a gente viu aí de implementações de soluções de inteligência artificial, desenvolvendo chatbots que permitem uma interação aí muito rápida, né? Seja com pacientes, seja com clientes. E finalmente, toda a questão, quer dizer, tudo isso, por outro lado, traz aí uma série de desafios, né? Que são os desafios de segurança da informação, né? Só um dado aí do nosso time. A IBM tem um time que faz, né, análises de incidentes de cybersecurity, que se chama X-Force, e a última estimativa que eu vi, o último relatório que a gente viu, 1.400% de aumento de phishing associados à Covid nessas últimas semanas, né? Então, a importância realmente de você ter uma estratégia, né, de segurança da informação num mundo que está cada vez mais conectado, num mundo que está cada vez mais permeado por tecnologia e que dado tem um valor absolutamente vital, né? Hoje, para que a gente possa, inclusive, desenhar as estratégias de retorno, o que a gente precisa? Precisa de dados. A gente precisa saber o que está acontecendo com as curvas de contágio, com as curvas de mortalidade, com o nível de ocupação dos hospitais. Então, sem a gente ter toda essa estrutura, eu acho que realmente essa crise teria sido talvez muito mais devastadora. E a tecnologia realmente está sendo utilizada a serviço da população, a serviço das entidades, dos órgãos públicos, a serviço das corporações, para que a gente possa ter o mundo funcionando dentro do que é possível, no maior nível de normalidade, considerando todas as contingências e os impactos que essa situação nos trouxe. Mas certamente a tecnologia vem realmente para permitir que a gente consiga seguir as nossas vidas dentro de algum nível de normalidade. Eu estou vendo aqui algumas iniciativas que a IBM está participando mundialmente. Vocês têm, por exemplo, aqui um COVID-19 High Performance Computing Consortium, que junto com a Casa Branca e o Departamento de Energia americano, vocês ofereceram um consórcio, criou um consórcio e ofereceu aos pesquisadores acesso a mais de 400 petaflops. Eu nem sabia dessa ordem de grandeza. Quando chegava no tera, para mim eu já achava que era muito. 400 petaflops de capacidade de computação. Quer dizer... isso é capacidade de computação para chuchu. No fundo, e a gente já está vendo isso, né? Na semana passada já vimos aí algumas pesquisas, né, em seres humanos, né? Já uma parte importante aí de clinical trials. Isso só está sendo possível porque além de toda a colaboração que a gente está vendo, e aí vem todo um tema de inovação aberta que eu acho que é muito interessante mesmo, que permite acelerar o processo de descoberta e o processo de invenção. A tecnologia computacional, o poder computacional, ele dá para os cientistas, né, para os pesquisadores, a possibilidade de simular eventos, a possibilidade de fazer pesquisa com, componentes e como, né, moléculas realmente se interagem,
que tipos de proteínas podem efetivamente, né, combater o vírus. Isso, se a gente fosse fazer isso em modelos tradicionais de pesquisa, levariam anos, né? Então, o que a tecnologia vai permitir, tomara, né, que a gente consiga acelerar esse processo e que a gente possa rapidamente aí ter ou uma vacina ou a cura para que a gente possa voltar ou colocar realmente a humanidade convivendo com esse vírus de uma maneira mais normal, como realmente um vírus de gripe sazonal. Falando de educação e de pesquisa e de inteligência, estou vendo aqui um programa muito legal chamado OpenPTech, que é uma plataforma digital gratuita. Fala para gente, Ana Paula, como é que é esse programa? O OpenPTech foi a nossa iniciativa de levar um programa que já existia, que era o Pathways to Technology, para uma plataforma aberta em que a gente, trabalhando, né, com parceiros de educação, a gente disponibiliza os conteúdos e a metodologia de ensino para que a gente possa ter uma abrangência muito maior. Então, aqui no Brasil, a nossa primeira parceria foi anunciada com a Fundação Bradesco. O primeiro piloto está sendo feito ali na região de Campinas, e tão logo a gente consiga fazer essa implementação, o objetivo é a gente chegar aí na base de 9 mil estudantes, né, que a Fundação Bradesco tem, e disponibilizar os conteúdos online na própria plataforma deles, que hoje já atinge mais de 1 milhão de estudantes no país. Então, realmente disponibilizar conteúdo, por um lado, conteúdo hoje online, digital, e capacitar, né, através de voluntários nossos e voluntários que a gente está treinando na Fundação Bradesco, para capacitar os professores, né, a passar esses currículos digitais, esse conteúdo digital para os alunos. A Ana Paula de hoje reforça a teoria de que ciência da computação é um curso que quase todo mundo deveria fazer? Olha, ciência da computação, eu vou te falar uma coisa. É muito mais matemática do que botar a mão na massa, para falar a verdade. É muito profundo o que a gente estuda de matemática no curso. Mas conhecer tecnologia, talvez seja em noções básicas, né? Noções realmente simples. E hoje, o uso da tecnologia, até a programação, né, se tornou muito mais simples. Eu acho que é um conhecimento que vai ser fundamental para todas as carreiras, porque a tecnologia vai realmente impactar 100% das profissões, né? Todas as profissões, de alguma maneira, vão exigir, né, que o profissional tenha algum nível de interação com a tecnologia, no maior ou no menor grau. Então, quanto melhor preparado você estiver para utilizar essa tecnologia, quanto mais você souber, melhor qualificado você vai estar para desempenhar a sua própria profissão. Eu costumo dizer, né, mesmo para os jornalistas, né, às vezes quando o pessoal vem me entrevistar, que grava, né, a entrevista comigo, eu falo, quando você chegar em casa, você vai ter que ouvir essa entrevista, você vai ter que pensar que partes da entrevista você vai selecionar, depois você vai ter que escrever isso. Não seria melhor já ter uma ferramenta que fizesse esse processo de edição para você ter mais tempo de fazer a parte analítica e mais tempo para conversar com outros entrevistados, né? Então, se a gente olhar toda a profissão, ela pode, né, se beneficiar da tecnologia para que a tecnologia faça aquelas etapas do trabalho que não são as mais produtivas, que não vão agregar valor, e dê, né, para o profissional o tempo e a possibilidade de fazer as etapas que são mais criativas, as etapas que vão agregar mais valor para o trabalho. É dessa maneira que a gente vê tecnologia, é dessa maneira que a gente vê inteligência artificial, aumentar a capacidade humana. Então, com isso posto, para quem ainda tinha dúvidas da importância da inteligência artificial para o nosso futuro e para o bem-estar geral, o que ela pode contribuir, não deixa mais dúvidas, né? A importância da inteligência artificial nas nossas vidas cada vez mais. Cada vez mais nessa, né, considerando os aspectos éticos do uso dessa tecnologia, com responsabilidade,
entendendo a questão toda da privacidade dos dados, da propriedade dos dados, né? Então, todo esse... Acho que nesse momento também a gente está tendo muito essa discussão, né? Até onde você disponibiliza aplicações que vão gerar benefícios para a sociedade sem impactar a privacidade, sem impactar o direito e a propriedade do dado. Então, tem todos esses aspectos que precisam ser considerados para que a gente use essa tecnologia para o bem, para que a gente use essa tecnologia para melhorar e trazer benefícios para a sociedade e não gere impactos negativos. E eu acho que, de novo, essa crise trouxe de uma forma muito clara o debate do uso ético das informações, do uso ético dos dados, da privacidade, até que ponto, né, você realmente precisa controlar e proteger para que efetivamente as aplicações possam gerar benefícios sem gerar uma invasão de privacidade que, de fato, é o que a gente deve evitar a todo custo. Legal. Ana Paula, a gente está chegando nos nossos minutos finais. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se a gente consegue responder algumas delas. Uhum. Deveria ter trazido meu óculos. Parabéns, tem uma pessoa parabenizando você, a Tâmara, dizendo parabéns. Sei que a pergunta pode parecer clichê, mas gostaria de saber o seu maior desafio pós-Covid. Acho que o maior desafio pós-Covid é como a gente não volta para os old habits, né? Para os hábitos antigos, e a gente não esquece de todo o aprendizado que a gente viveu durante esse processo. Então, evitar, né, cair naquela armadilha de que acabou, aquilo foi um momento, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente desenvolveu, tudo que a gente evoluiu, esquece e volta para o nosso old normal, não é? Para o nosso normal antigo. Então, eu tenho muito essa preocupação de garantir que a gente não cometa esse erro e que a gente tire realmente as lições desse momento e construa um processo evolutivo. Está todo mundo trabalhando remoto, né? Prédio gigantesco lá da IBM? Todo mundo. Todo Viva mundo. o A gente cloud, até... né? Viva o cloud, viva as ferramentas de colaboração. A gente um dia tomou a decisão de acender algumas luzes do prédio no formato de um coração, em homenagem a todos os profissionais aí que estão na linha de frente, né, no combate à Covid-19. Parabéns. Mas foi um coração ali que estava sozinho. Só o pessoal da manutenção que foi lá e ligou para a gente. Mas o prédio tá bem vazio. Você vê uma mudança nessa volta ao novo normal, nesses rodízios do presencial versus home office? Você acha que vai haver um incremento? Até por uma questão que tem muita gente que está descobrindo que a produtividade aumenta, né? Sem o deslocamento, e tem o plus de você ter um convívio maior com os seus familiares ou com o seu animal de estimação. Você acha que é real essa possibilidade de haver uma mudança no 9 to 5, ele ser um pouco mais flexível? Obviamente que a empresa de tecnologia já passa por isso há muito tempo, né? Mas você acha que vai existir esse novo normal? Eu acho muito difícil a gente fazer assim, previsões, né? Porque tudo vai depender do período em que a gente vai conviver, né, com essa realidade para que isso se torne um hábito absorvido. Por outro lado, todas as conversas que eu tenho com CEOs, executivos de C-Level, o que eu escuto, né? Primeiro, todos surpresos com a qualidade dessas ferramentas de colaboração, né? Então, no fundo, as ferramentas já estavam aí, era uma questão cultural, né, que estava impedindo as pessoas de adotarem essas inúmeras ferramentas, seja videoconferência, seja Slack, seja Trello e por aí vai, que são uma série de ferramentas que nós mesmos usamos, já vimos usando há muito tempo. Segundo, produtividade. Todo mundo vê as pessoas com talvez o mesmo nível de produtividade, em algumas situações até maior. E terceiro, as pessoas mais felizes, né? As pessoas
tendo um equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho maior. A maioria das pessoas com quem eu converso estão conseguindo ter uma rotina de ginástica melhor, estão conseguindo se alimentar melhor, e tudo isso se traduz em resultado positivo para a empresa, né? Então, eu acho que os sinais são muito positivos e de que é provável realmente que haja uma maior adoção e uma sustentação desse work from home depois que o Covid-19 for superado aí como crise. Legal. Paula, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer bastante você por participar conosco. É sempre muito bom encontrar você, ainda que de forma remota e digital. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como uma inspiração para eles. Eu vou usar um pensamento aqui do Seth Godin que para mim foi muito importante desde que começou esse processo. Quando você chegar lá em, sei lá, março, abril de 2021 e for escrever o que você fez em março, abril, maio de 2020, essa história vai dizer o que sobre você, né? Então, eu acho que todas as decisões que a gente está tomando agora vão ser decisões muito definitivas e vão ser decisões das quais ou a gente vai se sentir muito orgulhoso ou a gente vai ter um arrependimento muito grande, né? Então, eu acho que tem que pensar que essa crise, né, vai passar, que esse momento de dificuldade que a gente está vivendo, ele vai ser superado. E o mais importante é o que você construiu ao longo desse processo e o que você se transformou. E uma última mensagem que eu queria deixar, e aí não é só para quem está me assistindo, mas eu queria realmente agradecer muitíssimo a todos os profissionais, todos os colaboradores da IBM na América Latina, as dezenas de milhares de pessoas que vêm se dedicando de maneira absolutamente completa a ajudar os nossos clientes a se adaptarem a essa nova realidade, as famílias desses profissionais que têm sido um apoio fundamental para todos eles, todos aí trabalhando de casa, a gente sabe qual é o impacto que isso tem, né, na casa de todo mundo. Então, eu não gostaria de deixar essa live sem fazer também esse agradecimento, Camarote. E um agradecimento enorme a você, ao time da Forbes, que sempre são extremamente carinhosos e gentis comigo. Muito obrigado, Ana Paula. A gente é muito feliz de ter você conosco. É uma presença sempre enriquecedora pela sua bela história, pela sua trajetória como mulher, como executiva, como líder de um segmento tão importante. E você estava falando sobre como precisamos olhar para trás nesse momento e lembrei de uma frase que eu postei hoje do John Cassis que diz: é legal ser importante, mas é mais importante ser legal. Então, eu postei isso no dia de hoje porque eu acho que isso é muito importante. Somente nesse momento a gente precisa deixar um legado de ser bom e ser legal. Isso vai ter uma repercussão muito positiva no futuro. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero reencontrar você em breve. Nesse meio tempo, você se cuida. Você, sua família e todos os colaboradores da IBM. E obrigado mais uma vez. Pessoal, eu que agradeço. Obrigado, Ana Paula. Obrigado por vocês se juntarem a mais essa conversa. Amanhã tem uma outra conversa muito legal com o Dr. Arthur Guerra, falando sobre a saúde mental durante a pandemia. A gente fala muito de manutenção de trabalho, manutenção de empregos, das empresas, mas a gente não pode esquecer da manutenção mais importante que tem nesse momento, que é a saúde mental. Os que não assistiram às nossas lives presencialmente, enquanto elas acontecem, a gente vai subir em breve essas lives no YouTube da Forbes. Então vão lá, se inscrevam, acionem o dispositivo para vocês serem avisados quando tiver uma nova postagem, para vocês acompanharem todo esse conteúdo. Obrigado mais uma vez, uma boa noite para todo mundo. Fiquem bem. Tudo de bom. Tchau, tchau.